Quando ele, o diretor, ele senta lá, daí a gente nunca sabe se ele já tá gravando. E eu tava falando uma coisa aqui, você já começou Com ofensas. com ofensas. Eu não sei se você... Você acha que a gente, sim. Você acha que a gente precisa de um mediador nas nossas conversas? Não sei se você percebeu, eu estou arrumando o óculos, ó, eu deixei o óculos assim, olha só a sacada, como eu sou Um cara eu sou genial. demais. O que eu fiz? Eu deixei o óculos aqui. Os óculos. É um os par óculos. de óculos. É o par de óculos, né? Os óculos aqui. Porque eu vou trazê-lo aqui para que você observe o novo relógio que eu estou agora. Ah, olha só, que está na frente do microfone. Então, Entendeu? olha só. Porque no outro episódio eu estava com um relógio. Que, aliás, Agora mostra, ele está parado. Mostra as horas. Mostra as Ele horas parou. agora. Que horas são no seu relógio? Mas Mostra. olha que mancada. São 15 para as 8. Mas e agora é o quê? Tá bom, são 15 para as 8. Você nem A gente acorda. saiu às 5 da manhã de São Paulo Mas para não. chegar em Ribeirão Pires Não. para gravar 15 para as Mas você 8. perde toda a graça, porque Não, perde toda a falar graça é isso, você usar o relógio parado. Mas eu ia contar isso. Ou porque seja- hoje de manhã eu peguei, falei assim, esse relógio eu nunca usei. Aí a minha Nota-se. mulher falou assim, que legal, leve ele lá. Mas Aí eu assim, trouxe. aí você falou pra Aí, ela, bem, no um carro- relógio parado marca a hora certa 2 vezes ao dia. Mas no carro eu percebi que o bicho tava parado, né? E é uma marca aqui, ela me trouxe, assim, Qual é a marca? minha mulher estudou. Mas você não- ficou talvez 3 seja anos, o 3 meses stopwatch. estudando fora. Ela trouxe American Exchange. É pra trocar de relógio. Você troca com o americano. Ele veio, vou falar bem, mas que vergonha. Você falou pra usar um relógio que tá parado. Mas ficou bom, não combinou com a camisa? Combinou. Mas vamos lá. A gente ficou devendo algumas Ficamos coisinhas devendo. E quando a sobre- gente deve, a gente paga. Nem sempre. Né? Eu pago. Não paga nada. Agora a gente vai O começar. podcast Né? vai começar agora. Tudo que não estava gravando. Léo, Vamos fala lá. da escala, Léo. Quem escala consente. Isso. Né? Então vamos lá. Vamos lá. A gente ficou devendo, a gente conversou sobre construção de escala, do desenvolvimento de escala, alguns cuidados que a gente precisa tomar, que a gente busca escalas na literatura, e que só o Handbook of Marketing Scales tem mais de 1000 páginas, existem 2 handbooks, ou seja, para tudo que a gente quer mensurar existe algum jeito já avaliado, né, e já consolidado, de alguma maneira consolidado para que a gente use. Né? E que não é só a gente sair inventando assertivas, inventando perguntas, porque a gente corre o risco de estar achando que está mensurando uma coisa, mas está mensurando outra. Né? E alguém já teve um trabalho enorme. Alguém já teve um trabalho de montar enorme para escalas montar que uma escala. explicam fenômenos. Pode uma etc. dissertação de mestrado, pode ser montar uma escala, um dos estudos de uma tese de doutorado também. Então não é uma coisinha simples deixa eu ir ali e fazer umas perguntinhas. Tá? Fazer umas perguntinhas é melhor do que não fazer. Mas não quer dizer que você vai ter respostas fundamentadas cientificamente se você sair perguntando o que te der na telha. Tá? Então vamos lá. Tem alguns pontos assim que seria legal a gente trazer, de como a gente mensura coisas. Você estava perguntando em off se as pessoas preferem a sua camisa branca ou azul. Se você fica menos ruim de branco ou menos ruim de azul. Né? E aí seria uma escala nominal. Dicotômica, sim ou não? Não, sim ou prefere não. Prefere a branca ou prefere a azul? O Cláudio fica menos ruim de branco ou menos ruim de azul. Eu só escolho uma ou outra. Isso é uma escala nominal. O que é? Uma escala que a gente atribui um nome. Né? Camisa branca ou camisa azul, o enunciado é se o Cláudio fica mais lindo ou menos feio, né? De branco ou de azul. Poderia ter nenhuma nem outra? Poderia, tá? Prefiro que ele não apareça. Eu prefiro, ou que alguém falasse prefiro sem camisa. Nossa, aí seria mais legal ainda. Prefiro, que com aquela branca que quase aparece as indecências, então poderia, né? Poderia. Como você prefere? Camisa branca, azul
ou sem camisa. Também seria uma opção. Porque aí a gente tem algum cálculo de que tipo de cálculo a gente pode fazer com isso? Só frequência. Só. Né? Frequência, X% das pessoas preferem brancas, Y% azul, e só a Adriana prefere sem camisa. Isso, que é a minha mulher. E o branco ia ganhar porque é o neutro. Não sabe, Provavelmente. Pode ser que sim, pode ser, será que pode ser o azul, que é uma cor normalmente preferida pelas pessoas. Tá? Então porque se a gente for fazer cálculos de média e etc. com uma escala nominal, em que tipo de resultado a gente chega? A gente chega no resultado que o ser humano tem em média um testículo. Isso. Não é? Né, você tem metade de homens, metade de mulheres, né? Então, em média, temos um testículo, uma perna, 0,999999, né? Porque não tem coisas que não dá para fazer, esses cálculos. Então, tem uma escala nominal, marca A, marca B, produto A, produto B, né? Se é gênero, né? Masculino, feminino, qualquer uma todas as outras. São escalas nominais. São escalas nominais, que então, nomes são atribuídos. Aí depois da nominal, a gente tem escalas ordinais. Que pressupõem uma ordem. Né? Mas a gente não sabe a magnitude da diferença entre as ordens, entre as posições da escala, não é constante. Então, se a gente tem escolaridade, ensino fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado. Né? Aí tem gente que gosta de colocar ensino não completo, não serve para nada. Né? Então, qual é a diferença de médio e incompleto? Então, ou seja, aquilo a gente já falou, não pergunta aquilo que você não vai usar. Não complica a vida de quem está respondendo. Então, a gente sabe que existe essa ordem, ensino fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado, mas se a gente for pensar em número de anos de estudo, né? O intervalo entre um e outro não é constante. A gente atribuiu uma posição, a gente pode atribuir números, 1, 2, 3, 4, 5, ou 5, 4, 3, 2, 1. Certo. Tanto faz, a gente está atribuindo um número arbitrário. O que a gente pode dizer para isso? A gente não pode dizer que, em média, as pessoas têm graduação. Ou ensino médio. Não. Né? Só pela contagem. Deixa eu ver aqui, tem... não sei quantos milhões com graduação, não sei quantos milhões com fundamental. Na média, as pessoas têm nada. Tem fundamental. Não dá. Não. Da mesma maneira, a gente só pode trabalhar com frequência, quartil, ou seja, mais de 50% das pessoas estão com ensino médio. Estão com ensino médio. Então, até o ensino médio. Então, por exemplo, segue a mesma lógica. E se tivesse falando sobre perfil das lojas que revendem os meus produtos, aí você faz funcionários uma tabulação entendeu? Cruzada. Isso. Eu tenho X% de lojas com até 3 funcionários que vendem, que preferem o produto A ou o produto B. Onde você a vai fazendo tabulação de tal cruzada. marca é mais forte. Exatamente. Naqueles que tem mais de 5 funcionários, a outra marca aí tem a presença mais forte, vai se fazendo desse jeito. Aí a gente tem depois as escalas intervalares, né, que a gente atribui, ou seja, tem intervalos e os intervalos são constantes. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o 0 ainda é arbitrário. Né? Ou seja, são números que a gente atribui. Então, poderia perguntar uma atitude em relação à beleza do Cláudio com a camisa azul e uma atitude, lembrando que a atitude é uma avaliação duradoura a respeito de objeto de atitude. O nosso objeto, homem-objeto, hoje é o Cláudio. Nosso objeto de atitude. A atitude antecede a intenção. Não vou falar qual a intenção, né? Porque aqui não, né? Não cabe. Não vem querendo jogar charme porque não cola. Tá? Então vamos lá, atitude. Então vou falar que o Cláudio fica muito bonito com a camisa azul. Isso. Concordo, discordo totalmente, discordo em parte, isso. não E concordo. essa escala intervalada ela é de 0 até 10. Pode ser qualquer coisa. Vamos pensar numa escala de 0 a 10? Podemos pensar, mas aí aí tem 2 pontos. Um foi até a Adriana perguntou outro dia. Adriana,
esposa do Cláudio, ela faz mestrado, eu sou co-orientador dela. Então essas coisas aparecem na pesquisa que ela está fazendo também. Uma escala de 0 a 10, a gente tem uma questão de entendimento que é fácil, porque a gente sabe que 0 é ruim, 10 é bom, desde que a gente aprende lá no primário, no jardim de infância, né? Sei lá quando. No nosso tempo era qualquer coisa, né? Porque a nota 0 é ruim, nota 10 é a máxima. Então tem uma certa facilidade de entendimento. Agora, se é muito usado, uma escala de 5 pontos, que a gente pode nomear cada um dos pontos, né? Sem mostrar números até. Ou mostrando, 1 eu discordo totalmente, 2 discordo em parte, 3 não discordo nem concordo, 4 concordo em parte, 5 concordo totalmente. Isso tem uma facilidade das pessoas lerem, interpretarem se eu discordo um pouquinho ou se eu concordo mais um pouco. Tá? Então, eu tenho também uma situação que eu acho que, assim, que normaliza a compreensão, porque se eu estou aplicando isso em Porto Alegre, se eu estou aplicando em Goiânia, se eu estou aplicando em qualquer lugar, o 1 tem o mesmo significado. Sem dúvida. Então, e assim, aí, outro dia, quando a Adriana foi jogar a pesquisa dela lá, que foi para mandar para o painel, os caras sugeriram uma coisa bizarra. Discordo, era uma escala de 7 pontos. Discordo totalmente, discordo um pouco, discordo em parte. Eu cheguei, qual é a diferença de discordo um pouco para o discordo em parte? Você confunde a cabeça da pessoa. Aí eu falei, vai usar a escala de 7 pontos, é o primeiro ponto, o do meio e o último. Então eu discordo totalmente no 1, não discordo nem concordo no 4 e concordo totalmente no 7. Na escala de 0 a 10 que você notou, não dá para botar discordo totalmente, discordo um pouquinho menos do que totalmente, discordo muito menos do que totalmente. Você coloca também discordo totalmente, no zero, meio, concordo, e no meio 10 e no 5 você não concordo nem discordo. Porque as pessoas podem não concordar. Tem direito de não concordar ou não discordar. Que leva a um ponto de escalas balanceadas também. Leva a um ponto, assim, eu defendo que as pessoas têm o direito de ficar no meio. Claro. Acontece de todo mundo responder, não discorda? Não acontece, não. A gente sabe que não acontece. Não. Tá? Então, as pessoas têm direito, tá? Então, de não concordar nem discordar. A gente não tem opinião sobre tudo. Porque quando você faz um estudo e você tem uma série de assertivas, de fato, em alguma delas, eu posso, tanto faz para mim, não me interessa isso. Exatamente. E pronto, né? E para outra me interessa muito e eu vou dar a minha E opinião. aí, a gente voltando lá para a camisa do Cláudio, eram 3 assertivas. O Cláudio fica... por favor, indique seu grau de concordância com as assertivas abaixo. O Cláudio fica lindo de morrer de camisa azul. O Cláudio fica lindo de morrer de camisa branca. O Cláudio fica lindo de morrer sem camisa. Certo. Né? Aí as pessoas vão pontuar. Discordo totalmente, concordo. E a gente pode comparar. Ou seja, a gente deixa de ter uma escala dicotômica, se prefere isso ou aquilo. E a gente pode notar que o Cláudio fica ligeiramente melhor de camisa branca do que de azul e muito pior sem camisa. Pois é, tá. Isso não tem nenhuma dúvida. Não. Então, pode até haver discordâncias, pode falar, não, mas eu acho, mas tudo bem, uma andorinha não faz verão. Exato, vamos deixar isso para lá. Agora, eu não sou muito favorável a sim ou não. Não, eu também não, porque a gente, você vê como a gente perdeu de informação, a gente não sabe se é com azul, branco ou sem camisa. Tá? O sim ou não é um problema meio de preguiça. E aí a gente vai voltar de uma outra maneira, porque tem algumas coisas que guarda assim você com essas 2 camisas ou sem camisa, a gente vai voltar para depois por umas escalas comparativas. Mas antes a gente vai falar do outro tipo de que a gente usa, que é a escala de razão. A escala de razão, o 0 não é arbitrário. O 0 existe. Tem 0 participação de mercado, 0 salário,
Sim. zero é um produto que tem zero venda. Ou seja, o zero ele não é arbitrário. Então é uma escala de razão. E com essa você faz os cálculos que vocês quiserem. A gente usa muito nas escalas, quando a gente pega essas escalas intervalares, existe toda uma discussão teórica de que a gente está, na verdade, quando faz uma escala atitudinal, trabalhando com uma escala que é ordinal. Tá? Ela tem intervalos fixos, discorda totalmente. Então, existe toda uma discussão, né? Embora Likert lá tenha dito que pode fazer cálculo de média, desvio padrão, existe umas discussões no meio acadêmico sobre se a gente trata como ordinal ou se trata como intervalar. Tá? E até para alguns tipos de cálculos, isso tem algumas diferenças. Porque se for ordinal, a gente não vai fazer média, desvio padrão, etc., vai fazer frequência. Tá? Então, beleza, a gente cumpriu essas três coisas, essas quatro... E na intervalar a gente faz o desvio padrão. Média, desvio padrão, faz tudo o que quiser de razão também. Mas isso a gente vai ver, média, desvio para medida de tendência central, de variabilidade. Isso vai ser uma outra hora. Uma outra hora, mas o mínimo de estatística que a gente tem que saber. Nos ordinais você não consegue medir. Não, ordinal não. Por exemplo, a ordinal... Se a gente falar, eu não sei nessas coisas de mas soldado, cabo, sargento, qualquer coisa. Milicos, me perdoem, mas eu não sei, não decorei, tá? Não. Então, isso é importante para vocês. Então, eu só sei que termina lá em general. General e 4 estrelas é o top. E o 4 estrelas é o top. Isso é ordinal, né? Você não pode pegar a média de pessoas que existe no Exército e dizer que na média todo mundo é tenente. Isso. Né? Ou que na média todo mundo é cabo. Isso. Né? Tá, por quê? Porque deve ter pouquinho general, tá? Então não dá para fazer esse cálculo, só dá para botar que X% o general. O Estado-Maior das Forças Armadas tem 16 generais. Eu não sei se você sabia disso. Não. Mas eu estou lhe contando. Tá? Obrigado. Estado-Maior das Forças Armadas. Você, tem 16 generais. Puta, essa informação vai mudar a minha vida. Não mudou? Mudou a minha vida. Ou seja... Você mal sabia que existia o Estado... Eu nem sabia o que era Estado Maior. Das Forças Armadas, você não sabia. Isso eu ouço falar. Mas são 16 generais. 16, aí você pega frequência... 4 estrelas, não vai botando qualquer general, não. Agora pega assim a frequência de generais 4 estrelas e sobre o contingente da Força Armada. Nada. É um pentelímetro de frequência. Né? Ou seja, e não dá para fazer nenhum cálculo quando a gente só está falando de uma escala ordinal. Legal. Tá? Agora vamos voltar depois agora pensando nas técnicas de escalonamento, que como a gente atribui números a essas coisas e os cálculos que a gente faz. Então a gente vai falar de escalas que são comparativas e não comparativas. Então vamos lá, escalas comparativas. Eu posso, aquela primeira, você prefere a camisa branca, a camisa azul ou sem camisa. Tá? Então lá, tem as 3 opções, escolhi uma. Eu estou comparando escolhas. Né? E é muito usado, a gente dá para fazer estudos muito legais com análise conjunta, que a gente coloca produtos com atributos e as pessoas vão fazendo a escolha, desde que as escolhas sejam coerentes. Então, por exemplo, atributos e níveis. Né? O relógio, o Cláudio vai comprar relógio. Vamos, bota seu relógio aqui, tira ele e bota ele aqui. Ele não tem problema. Que a bateria não eu tá sei. funcionando. Então, aqui, ó. Então, botou o relógio do Cláudio aqui e um outro relógio aqui. Tá? Tem 2 relógios. Aí a gente vai colocar 2 relógios, as pessoas vão escolher. Se estão escolhendo entre esses 2 relógios, é o relógio A ou o relógio B. Né? Um com uma hora marcando, o outro não. Tá? Mas aí depois, a gente pode botar níveis de atributos. Marca American Exchange, que é América eu quero trocar, por favor. Ou a marca, esse aqui é Samsung. Tá? Então são 2 níveis de marca. Aí depois, preço, 3 faixas de preço. E aí vai mostrando para as pessoas as combinações
E depois de tudo isso, a gente, de várias escolhas, se as pessoas permanecerem coerentes, quanto mais incoerentes elas forem, não, eu escolhi um de menor preço, depois eu prefiro, por exemplo, seria... Prefiro esse, mas eu... por exemplo, seria incoerente a pessoa botar, eu pago mais por um relógio Exchange do que por um Samsung. Né? Ou seja, que não funciona. Um exchange que não funciona. A gente poderia botar até um atributo, funciona sim ou não. Não um relógio que funcione, a gente paga mais. Né? Então as pessoas vão fazendo as escolhas e no final a gente tem a utilidade de cada atributo e o peso relativo de cada atributo. Ou seja, pode ir por usuário. Por o Cláudio tem um peso relativo, auto-relógios que não funcionam. Tá? E tem. Não funciona, tem um mas peso eu só relativo. quero desfilar. É para desfilar, exatamente. Tá? E eu tenho uma pessoa que eu conheço, a Vitória, vou te entregar a Vitória, filha da Adriana, ela tem um monte de relógio, ela anda com relógio, ela não quer saber se funciona ou não. É só para acessório. Só para sair, é acessório. Não precisa funcionar. E é bom que dá economia, não gasta bateria nem nada. Tá? E aí, se você se lembra, a gente fez um estudo para uma empresa bem grande, que era um índice de qualidade de tinta. Isso, IQT. Que era como se fosse o IQT, que a gente fez essa análise conjunta. E o que a gente descobriu? Que se fosse lançado o índice de qualidade de tinta, que era como se fosse uma medida de filtro solar, que dava um número para a qualidade da tinta, aquilo teria um peso maior do que a marca. Né? No processo de decisão. No processo de decisão. Era o como peso... se você tivesse também no café o selo da Associação Brasileira da Indústria do Café. Não, mas mas se ele tivesse uma gradação, aquilo ali não tem, ele só tem lá certifica que o café é café. O primeiro, o básico, o tradicional, o café é café. E o IQT ele viria com uma certificação de qualidade, mas também com uma gradação. Com uma gradação. E a gente conseguiu descobrir... maior a gradação... Maior qualidade que tinha... e por teste de cego foi cobertura seca, cobertura úmida e abrasão, e resistência à abrasão. Fizemos tudo direitinho. Fizemos tudo bonitinho. E a gente viu que isso daria o número 1 no processo decisório. É lógico que nenhuma marca de tinta ia querer. Ninguém quis. Porque eu vou te dar um número, virou mais importante. Aí eu falo, até olhando para o Maurício, que está lá, que as pessoas nem sabem que ele está aqui. Não sabe, mas tem uma pessoa lá que está fazendo assim, porque ele já trabalhou em indústria de tinta. Né? Que vai ser o nosso entrevistado. Que vai ser nosso entrevistado outro dia. Outro dia a gente vai entrevistar. Que a gente vai perguntar para ele. Não sabe, vai ser. Tá, então, essa é a análise conjunta que daria para fazer. A gente poderia também, como a gente quer saber entre as suas camisas, chegar para as pessoas e falarem para fazer uma soma constante. Distribua 10 pontos entre o Cláudio de camisa azul, o Cláudio de camisa branca ou sem camisa. Né? Então a gente poderia fazer isso também, que a gente tem mais informação só do que o sim ou não. Tá? O 10 pontos, 100 pontos e etc. Tá? Então são escalas comparativas. E a gente tem as não comparativas, que aí a gente tem lá as escalas atitudinais, que são, que a gente fala de índice de escalas dentro delas, escalonando por Likert, que são, discordo totalmente. Likert, explica um pouquinho. Explica um pouquinho. Likert, então, foi um psicólogo e que ele desenvolveu essas numerações de escala e de escalas de concordância, etc. Tá? Para as pessoas, e virou sinônimo de... É que nem algumas... Muitas virou sinônimo... falam, vocês usam a escala Likert? Todo mundo usa. Fazem essas perguntas para nós e a gente fala nós e todo mundo. Então é aquilo. Então virou sinônimo da categoria. Né? Então quando você bota discordo, concordo, isso é muito a cara da minha empresa, isso não é muito a cara da minha empresa, está sempre usando esse... Tem a ver comigo? Tem a ver comigo, não tem nada a ver comigo. E tem uma última que... O diretor adorou que você falou, tem uma última. Porque é verdade, porque assim acaba. Né? E também a gente já vai ficando com fome. Né? E que é de diferencial semântico.
Ufa! Diferencial semântico é que a gente Esse coloca assunto bom. polos opostos. Isso. Agora tem um Não problema. É fácil, hein? Não, porque tem que saber antônimo, É, exatamente. né? Então vamos falar diferencial semântico na camisa azul com camisa branca. Eu nem vou botar sem camisa, porque diferencial semântico tem 2 polos. Camisa azul, elegante, Moderno. deselegante, moderna, Antiquado. antiquado, moderno, antiquado, cafona, cafona, qual é o antônimo de cafona? Sei lá. Na moda. Na moda, é na moda. Estiloso. Cafona e estiloso. Né? Ou seja, tem um cuidado muito grande a saber antônimo, porque eu já vi em pesquisa, uma vez eu recebi uma pesquisa que era assim, de uma pessoa que eu conhecia com doutorado lá no Rio de Janeiro, de uma aluna dela. E ela com uma escala diferencial semântico e que não eram antônimos. Aí o que acontece? Como é que era? Era moderno e porra, eu falei, porra, e desculpa. parecido com o moderno. E era uma coisa que não era antônimo. Então, aí, o que é legal do diferencial semântico? A gente fez isso com embalagem. Mas no diferencial semântico, ela também funciona com pontinhos. Com pontinhos. A gente bota lá, vamos lá, 5 pontos, está antiquado aqui, moderno na direita, com ponto do meio, ou seja, e a pessoa tem aquela visão assim, para quanto mais para lado, mais você está dizendo que é antiquado, é moderno. Exatamente. Quanto mais para a direita. E assim, é bom manter a ordem, né? Se tudo antigo, tudo mais negativo aqui e tudo mais positivo lá, para não confundir a cabeça do respondente. Mas a diferença semântica é uma escala bem legal. A gente fez isso para uma empresa que o Maurício já trabalhou sobre embalagem. E essa embalagem é mais moderna, antiquada. É bem legal, diferencial semântico. Então isso era o que a gente tinha de complemento para algum. E sempre vai ter mais. E a gente vai se lembrando e vai trazendo. E se você tem dúvida sobre escala, a gente fala ali, né? Então, mas se você tem dúvida sobre escala, e escala sempre tem dúvida, viu? Então não se preocupe. Não se cala, não se cala. Não se cale pela escala. Você manda a pergunta para cá e fala, não entendi tal coisa. Esse negócio de ordinal e nominal é muito perto. Aliás, por que no ordinal não posso medir desvio padrão médio? Já explicou, não dá para ter, na média todo mundo é tenente. Exatamente. Entendeu? Então, não dá para ser assim. Mas se você tem dúvida, manda a pergunta para cá. Pode perguntar. Não se cale sobre a escala. Isso é, se a gente souber, a gente pode estar respondendo. Vamos pode usar gerúndio? Pode. Então, tudo bem. E acabamos mais um capítulo.